Obrigada pela oportunidade de torturar as meninas com o meu tema. Eh, então, aí o que eu enviei para vocês foi para falar sobre a ética em pesquisa científica, né. E é bem isso, como é que a gente considera a ética na pesquisa científica? O que que a gente deve saber quando a gente considera uma pesquisa científica? Então eu vim trazer um pouco do tema que eu trabalhei por 12 anos, e continuo trabalhando de certa forma, né, porque apesar de não estar mais num comitê de ética em pesquisa na faculdade, é o meu tema de pesquisa, então eu continuo atuando no tema. Então olha só, eu trouxe uma linha do tempo para gente poder entender um pouquinho o que que aconteceu, né. Então eu começo um pouquinho falando aqui da Segunda Guerra Mundial, eu acho que a gente tem todas aquelas informações do que aconteceu com vários dos prisioneiros de guerra, né, principalmente na Alemanha. Mas isso também foi uma coisa que aconteceu no Japão, embora as pessoas não comentem tanto. Não é uma coisa que a gente se orgulha dos japoneses, claro, né, mas a gente é muito mais lembrado pelas coisas que aconteceram na Alemanha nazista do que nos outros países. Só para pincelar, os japoneses foram muito cruéis com os chineses e com os coreanos. Então a gente tem tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e depois a gente vem com aquele tribunal super famoso, em 1946, que foi o Tribunal de Nuremberg. E esse tribunal também ele traz uma informação muito importante para a gente que trabalha com interpretação, né? Porque foi aí que finalmente, pela primeira vez, aconteceu de ter os intérpretes simultâneos, né? Era um processo muito longo e que ele não poderia ser feito da forma que era feito naquela época, que era consecutiva. Então, ele é um marco histórico para várias coisas. Então, com o Tribunal de Nuremberg, com todo o processo que ocorreu, veio então o Código de Nuremberg, em 1947, né. E o Código de Nuremberg é super importante, porque ele trata justamente sobre o consentimento daquelas pessoas que vão fazer parte de pesquisas. Então, vocês vejam que na Segunda Guerra Mundial, a gente teve várias pesquisas que foram feitas com seres humanos, né, claro, sem o consentimento. Uma coisa mais gritante ainda, incrível, é que na Alemanha daquele tempo existia um código de ética em pesquisa com seres humanos, aplicado aos alemães, mas não aos prisioneiros de guerra, né. Então vem o Código de Nuremberg, que trata sobre o consentimento, aí e a gente vai seguindo, 1948 a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na ONU, e a gente vem com a Declaração de Helsinki. Então vocês vejam que até 1964 a gente tem uma evolução, uma discussão muito grande sobre o que é ética em pesquisa. Mas e aí? Então a gente tem 1964, aquelas coisas que aconteceram, a gente vem com a Declaração de Helsinki, que trata justamente sobre todas as condutas éticas que a gente deve ter, né, no trato do ser humano. A gente fala muito de dignidade, do consentimento, daquela autonomia da pessoa, dela poder se expressar, né, dizer que ela não quer participar de alguma coisa, ela poder ter o direito de realmente escolha. Mas mesmo assim, a gente começa a ter vários exemplos que são considerados clássicos de violações éticas dos direitos humanos. Então, em 64 sai a Declaração de Helsinki. O Código de Nuremberg vocês viram quando saiu. Em 1963, a gente passa a ter esse problema, né, que é um hospital israelita de doenças crônicas em Nova York, e o que eles fazem é injetar células cancerosas em pacientes debilitados, porque eles queriam saber o que que acontecia com aquelas células nos organismos dessas pessoas, se elas poderiam ser rejeitadas, né, e sem consentimento. Ou seja, eu tenho pacientes e aqueles pacientes estão à minha disposição e eu vou fazer meus experimentos em cima deles. Então, injetaram células cancerosas. Aí a gente tem mais outro clássico, que é entre 1950 e 70, que é nesse hospital de Willowbrook, em Nova York também. E o que que eles fazem? Eles pegam crianças que têm uma deficiência mental, e eles injetam vírus de hepatite para ver o que é que acontece, como é que é a infectividade desse vírus e como a doença se desenvolve. Bem cruel também, né?
E aí, o clássico dos clássicos, que é que a gente sempre se refere, pelo menos no mundo da bioética, é esse estudo que foi feito entre 1940. Então, vocês vejam que a gente ainda tinha período de guerra, e que só terminou em 1972, que é o chamado estudo de Tuskegee, que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o que que aconteceu nesse estudo? Esse estudo merece ser falado, né? Então, como eu disse, na verdade, eles diferem um pouquinho nas datas de início, porque uns dizem que começou em 1940, enquanto outros dizem que começou em 1932. Eram 400 negros, que a maioria era analfabeta, e o que eles fizeram foi ver o desenvolvimento da sífilis, sem qualquer tratamento. E ele só parou em 1972 porque ele foi denunciado. Porque se ele não tivesse sido denunciado, ele teria continuado. Então, eu trago até um filme que está disponível no YouTube que chama Cobaias, ou Miss Evers Boys. Então, se alguém tiver a curiosidade de assistir, ele trata numa visão um pouco romantizada, mas tão cruel quanto, né, de como essas pessoas foram submetidas a esses experimentos aí. Então, esse estudo, ele foi conduzido ainda por cima pelo governo dos Estados Unidos, né? Então, no começo ele se chamava o estudo de Tuskegee, de uma sífilis não tratada no negro americano, né? Então, eram 400 com sífilis, mas na verdade foram recrutados 600, 400 que tinham sífilis e 200 que não tinham. Eles não sabiam em que estudo que eles estavam entrando, eles nem sabiam, eles achavam que eles estavam sendo tratados quando estavam sendo tratados com placebos. Nesse período todo da pesquisa no qual ela foi realizada, em 1947, apareceu a penicilina, que é o tratamento padrão para sífilis. E mesmo assim, ele não foi fornecido a essas pessoas. O benefício que eles diziam que ofereciam era um auxílio funeral se houvesse permissão para necrópsia. E, oxi, e aí como é que fica, né? Então, quando esse estudo terminou, na verdade, depois, em 1995, teve um pedido de desculpas do governo americano. E só tinham 8 sobreviventes. Foi no governo do Bill Clinton. Então, vocês imaginam como foi terrível isso. Então, todos eles já tinham morrido, eles aprenderam muito, eu posso dizer que eles aprenderam muito. Mas o homem, ele não deve ser usado como um meio para chegar, né, a uma conclusão. Ele sim, sempre deve ser usado como um fim. Usado é feio de dizer, mas o homem é um fim, ele não é um meio para se obter resultados de medicamento nenhum, ou de doença nenhuma, para ter entendimento de doença nenhuma. Aí, tem um outro caso que é bem mais recente, então, o estudo clássico de Tuskegee, esse é o da bioética, que todo mundo se refere. Aí um outro estudo que apareceu, e foi bem depois, ficou muito popular, né, que foi A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Vocês devem ter ouvido falar, vocês devem ter assistido, se eu não me engano, a Oprah trabalhou nesse filme. Eu não sei se ele está disponível, mas a Henrietta Lacks, então, é uma mulher negra, né, que nasce em 1920, e ela acaba falecendo por um câncer muito invasivo e agressivo de colo de útero. E a história por trás disso é até mais complicada e meio romantizada no meio dos pesquisadores, porque não existe nenhum laboratório, eu acho, no mundo que não tenha uma amostra retirada do câncer de colo de útero dessa pessoa. A gente chama essas células de células HeLa, que é bem o HE, né, de Henrietta, e Lex, LA. E toda uma indústria de pesquisa, de materiais de pesquisa, foi criada em torno das células dessa pessoa. Ela chegou com tumor, as células foram retiradas, as células são tão agressivas que de qualquer forma que você põe, ela sempre se prolifera. Por isso que elas existem até hoje. E aí, né, o meu ponto de pesquisadora, ainda mais trabalhando com biologia celular, é que as células normais, elas crescem até que elas se tocam. Quando elas se tocam, elas param de crescer. O câncer não é assim, né? As células se tocam e continuam crescendo, então continuam tentando ocupar um espaço pequeno. E ele se torna mesmo agressivo quando ele consegue extrapolar aquele tecido e ir para outro.
É isso que acontece com ele. E a célula HeLa, ela é uma célula de aderência que a gente chama. Então, ela precisa estar aderida a um suporte, a uma base, em teoria. Mas não é assim. Na verdade, ela se prolifera do jeito que tiver. Se ela estiver em suspensão, ela cresce. Se ela estiver aderida, ela cresce. E é uma velocidade de crescimento incrível. Então, vocês veem assim que é chamado de células imortais, HeLa, porque até hoje elas continuam aí. Então, foram retiradas dessa pessoa, foram distribuídas, comercializadas para vários países. Elas deram início a um primeiro banco de células imortalizadas, né? Toda a indústria de pesquisa foi desenvolvida em volta dela. E qual que é o agravante maior? É que ela faleceu, essas células continuaram aí, os pesquisadores tiveram interesse em saber se essas células, algum dos familiares teria algum tumor, né, que fosse tão invasivo e agressivo quanto ela, então abordaram a família, coletaram o material da família, sem ao menos dizer para que era. Essa família achava que podia ter a mesma doença da Henrietta, não tiveram o retorno dos resultados, então eles não sabiam o que foi feito dessas células. Eles não ganharam nenhum dinheiro com isso, até que essa escritora, em 2011, um pouco antes de 2011, começou a recuperar tudo isso e viu que, na verdade, a família precisava de muita ajuda. Eles não tinham sequer um plano de saúde, eles não sabiam de nada que tinha acontecido. Então, vocês veem que a história da ética em pesquisa é muito pior do que a gente imagina, né? Então, só em 1973 que a gente tem a revelação da idade, da identidade da Henrietta Lacks. A gente tem um livro, eu acho muito legal, se vocês puderem ler o livro, porque ele é escrito de uma forma muito não científica, né? Então, a gente vai lendo e vai ficando cada vez mais horrorizado, na verdade. E eu acho que isso sobre a HeLa, acho que é só isso mesmo. Então, tá lá no meu laboratório, eu tenho muitas células HeLa, todas congeladas, descongelo e trabalho com elas quando eu preciso. Então, vários dos estudos que a gente faz para tentar descobrir como funciona uma droga, quais são os genes que são ativados quando você usa uma droga, tudo é feito praticamente nas células HeLa. São as células mais populares que a gente tem. Eu sinto falta de perguntas, mas tá bom. Então, falando, né, dos casos de violação da ética em pesquisa científica, queria falar um pouquinho do relatório Belmont, que surgiu em 1978, né? Então, por causa desses casos que a gente chamou de clássicos, mas que são horríveis, e tantos outros que aconteceram, porque aqueles foram os mais gritantes que a gente usa como exemplos quando a gente fala de violação da ética em pesquisa. Criaram uma comissão, né, essa Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos de Pesquisa Biomédica e Comportamental, e aí surgem os princípios éticos, que devem ser observados quando a gente faz uma pesquisa científica, ainda mais quando a gente usa seres humanos nessa pesquisa. Então, é o respeito pelas pessoas, ou seja, elas devem ter autonomia, elas devem poder expressar se elas querem participar ou não de uma determinada pesquisa. Então, isso que a gente chama de respeito pelas pessoas, é dignidade humana, né? A gente tem a beneficência, então, se a gente quer fazer uma pesquisa, ela tem que visar o bem, ela tem que tentar fazer o bem, e justiça. E mais tarde foi adicionado a esses três princípios éticos, que são a base da pesquisa científica, mais um, que seria a não maleficência. Sim, e a ética em pesquisa nos anos atuais, né? Então, é incrível, eu acho, que a gente passe por todas essas coisas. Será que a recordação da gente é tão curta assim? Ou a gente tem uma prepotência, eu falo a gente em termos de seres humanos, né? A gente tem uma prepotência tão grande que a gente se acha no direito de poder decidir o que fazer com a vida das pessoas. Não sei, e acho que isso é uma boa reflexão, porque quando a gente considera a dignidade humana, quando a gente tem olhar pelo outro, acho que tem muitas dessas coisas que a gente não faria. Mas também dizem que os pesquisadores são muito abusivos, né? Eu sou pesquisadora.
mas eu não me coloco no grupo abusivo. Então, a gente tem o clássico, o caso que também aconteceu há pouco tempo, durante a Covid, foi o caso da Prevent Senior, né? Que aconteceu com pacientes idosos. A coisa mais importante que vem do Código de Nuremberg, que é consentimento, nem foi obedecido aqui. Então, a gente não tem o consentimento deles em participarem dessa pesquisa. E quando a gente fala de consentimento, a gente fala de consentimento livre e esclarecido. Ou seja, ele tem que saber em que tipo de pesquisa que ele está entrando para que ele possa consentir livremente em participar dessa pesquisa, né? Então, a gente tem resoluções, a gente tem órgãos que analisam os projetos de pesquisa e começa com a realização da pesquisa sem aprovação do órgão regulador de ética na pesquisa científica, né? A gente tem vários problemas, na verdade, tanto com os pacientes como com aqueles que participaram da equipe. Os médicos, eles não tinham autonomia profissional, eles eram obrigados realmente a prescrever o kit COVID, né? Foram dadas autorias. Então, a gente fala assim, ética em pesquisa, vai desde o paciente até o pesquisador, certo? Então, a qualificação das pessoas que trabalham com pesquisa é importante. Dar autoria àqueles que realmente trabalharam na pesquisa também é muito importante. Quando o paciente não tem condição de consentir na participação em uma pesquisa, é o familiar que toma a decisão. Mas para que o familiar tome a decisão, ele também tem que ser esclarecido, né? E meio parecido com o que aconteceu lá em Tuskegee, os participantes de pesquisa, eles achavam que eles estavam recebendo um tratamento terapêutico adequado, né? Então, eu acho é muita coisa quando a gente fala de pesquisa. E aí tem esse caso que eu quis trazer, que é um caso que aconteceu em 2005, que foi com a malária, que aconteceu lá no Macapá. Então, foi um projeto que foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, porque era um projeto de uma multinacional. Então, eles queriam capturar esses insetos, né, que transmitiam a malária, só que eles obrigaram, no final das contas, várias dessas pessoas a praticamente alimentarem os mosquitos com o sangue deles. Eles chegaram a ter malária. O tal do consentimento livre e esclarecido foi um termo que eles resolveram que deveria ser assinado por eles, com vários trechos em inglês. Essas pessoas contraíram malária, não receberam tratamento, né? E o pior é que esse artigo foi publicado e depois foi perseguido, né? Porque a gente tentou entrar com o Ministério, eu digo a gente porque eu também fui da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né? Então a gente entrou com um processo mesmo junto ao Ministério Público para de alguma forma punir o que tinha acontecido, né? E várias coisas que a gente nem consegue mais voltar atrás, porque uma vez que você tem malária, que você não tem atendimento, né? Que não olharam para você como ser humano digno, né? Então, e a gente tem várias coisas que em grande escala e a gente tem coisas em pequena escala que a gente pode até conversar depois que a gente terminar essa fala, né? Então, quando a gente fala de eticidade da pesquisa, o que que a gente está falando, né? A gente está falando tô aqui começando na parte de cima, a gente está falando de respeito à dignidade e à autonomia do ser humano que vai participar da pesquisa. Essa pesquisa, ela tem que ponderar entre os riscos e benefícios. E aí eu tenho que falar que muitas pessoas falam assim, eu analisei muito projeto de pesquisa. Ah, essa pesquisa tem mais riscos, ou tem mais benefícios do que risco, então é viável. Não, que riscos, né? Tem alguns riscos que são inerentes à rotina, tem alguns riscos que podem ser inerentes realmente à sua pesquisa. Mas não adianta só falar que vai ter risco, você tem que dizer como você vai tentar minimizar e que tipo de apoio você vai dar se acontecer alguma coisa na sua pesquisa. Então, se tem algum dano que é previsível, eu já posso ter algum controle sobre ele. Então, isso também tem que ser analisado. Ter relevância social. Então, muitas vezes o que acontece é que tem pesquisas que as pessoas querem repetir. Repetir para quê? Se a gente já sabe o resultado, né? E se eu quero fazer e não vai ter nenhuma importância, não vai ter nenhum objetivo prático no final, para que que eu vou fazer também? Então,
a gente é bastante crítico quando a gente analisa um projeto de pesquisa. Ele tem que ter uma relevância social, ele tem que trazer algum benefício. Se não for direto, ele tem que ser a curto ou a longo prazo, né? Ela tem que ser justa e equitativa. Justa e equitativa, porque a gente está tentando distribuir, a gente está tentando fazer com que ela atinja grande parte da população, ou aquela população que está realmente necessitada. Não ser fútil, eu acho que a gente não precisa nem falar muito, né? Então, essa ideia não é eu vou pesquisar por pesquisar, porque eu tenho alguma curiosidade qualquer, né? Ela tem que ter realmente uma relevância social e respeitar os direitos daquelas pessoas que participam. E aí eu tenho até que falar uma coisa. Antigamente a gente chamava de sujeito de pesquisa, mas hoje em dia a gente não chama mais de sujeito de pesquisa porque o Ministério da Saúde entendeu que o sujeito é aquele que se sujeita e não aquele que pratica a ação como sujeito de uma ação, né? Então eles são chamados todos agora de participantes de pesquisa. Bom, aí eu trouxe aquele quadrinho maravilhoso que eu falei para Raquel que eu podia falar de 20 a 40 minutos se me deixarem. Qualquer coisa, me avisa, Raquel. Então, olha só. Então, são os direitos básicos dos participantes de pesquisa, né? Então, receber as informações do estudo de forma clara e acessível. E eu posso dizer que isso é muito difícil. Vocês imaginam, você está com um projeto de uma multinacional que tem um monte de coisa escrita horrorosa, super difícil. Mas as pesquisas que são mais simples, a gente pode colocar de forma mais simples, e é super importante que as pessoas entendam. E aí, como é que vem assim, informações de estudo de forma clara e acessível? Eu posso te falar que aqueles que são feitos pela indústria farmacêutica são uns termos de consentimento que têm 30, 40 páginas. E aí, como é que o nosso participante de pesquisa vai ler, entender e dizer, ok, eu aceito? Sendo que, na maioria das vezes, o que a gente tem? Uma população bastante vulnerável aqui no Brasil, né? Muito carente de serviços de saúde. Então, se eu chego com um projeto e digo, e a maior parte dos projetos é assim, vocês vão ser seguidos por uma equipe médica, vocês vão ser atendidos 2 vezes por mês, vão ter uma batelada de exames que vocês vão poder fazer. Você não participaria? Participaria, né? Por isso que existem todas as formas de controle do governo para isso, o nosso controle social, que é feito pelo Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, quando aquele participante de pesquisa não tem como ler um termo de consentimento livre e esclarecido de 40 páginas, aí entra realmente o sistema CEP-CONEP, que é o Sistema de Comitê de Ética em Pesquisa, junto com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, o que que a gente quer? A gente lê, a gente corrige, arruma tudo. Então, mesmo que ele não consiga ler, nesse caso, ele vai ter todos os direitos dele garantidos por meio desse documento que a gente está analisando e aprovando nesse sistema. Então, além de você ser abordado para participar da pesquisa, você tem que ter a oportunidade de poder esclarecer suas dúvidas. Você tem que ter o tempo necessário para a tomada de decisão autônoma. Então, não é chegar, entregar o papel, correr lá e falar: olha, assina aqui para você participar da pesquisa. E é o que a gente acha que muitas vezes acontece com essas pessoas. A outra coisa, liberdade de recusa em participar do estudo. Não, eu não quero, mas como assim você não quer? Né? Eu vou dar tudo isso para você e você acha que não? Né? Ou lá atrás, né? Eu vou dar um benefício que vai ser o auxílio funeral e você não quer? Né? E se ele começa a participar numa pesquisa, ele pode chegar lá no meio e falar: não quero mais participar. E ele pode sair tranquilamente. Você não pode falar: você assinou este termo, você começou e você vai até o fim porque você assinou esse termo. Não existe isso na ética em pesquisa, né? Eu vou pular alguns, porque são muito específicos, né? São muito grandes, e eu vou focar mais na parte do participante e do consentimento dele. Então, quando a gente está falando de riscos, né, dos danos previsíveis, então, aquele pesquisador, aquela indústria, ela tem que dar uma assistência integral e imediata por danos. Ele, participante de pesquisa, e é do Código Civil, ele tem o direito a requerer uma indenização, se ele achar que deve.
Quando você participa da pesquisa, você não gasta nada com ela. E se você gastar, você tem que ser ressarcido. Se você for fazer o uso de algum medicamento e você é um participante de pesquisa, a indústria deve fornecer o medicamento. Se eu estou fazendo um teste com uma droga que não foi estudada e há o perigo, né, de que tenha algum efeito numa mulher gestante ou no seu feto, então ela também, ela tem que ser avisada desde o começo. Ela tem que ser dada a ela a possibilidade de usar um método anticoncepcional. E se acontecer de engravidar, eles têm que dar assistência. Não é fazer um aborto, eles têm que dar assistência. Suspende-se o medicamento, ela continua no estudo, não tomando mais medicamento, mas ela é seguida, ela é acompanhada. Então, tudo isso tem que continuar, né? E se aquele medicamento, ele está fazendo bem àquela pessoa, mesmo que o estudo termine, as nossas resoluções dizem o quê? Que ela deve continuar recebendo o medicamento pelo tempo que for necessário. Se a gente tem um estudo que envolve genes, também tem que se dado um aconselhamento genético. E todos os dados que são usados, eles são confidenciais. E aí, também, né, dados confidenciais e o respeito à privacidade daquela pessoa. Viu, Raquel? Falei bastante. E aí, como é que é feita, por enquanto, vou falar para vocês, esse controle, né, dos projetos de pesquisa com seres humanos? Ela é feita por esse sistema que é chamado sistema SEP-CONEP, ainda. Vou explicar por quê. Então, eu tenho o maior orgulho desse sistema, porque não existe um sistema como esse em lugar nenhum do mundo. Então, a gente tem vários comitês de ética em pesquisa com seres humanos que são coordenados por uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E aí, como é que está a situação atual opa, desse sistema? A gente tem 892 comitês de ética em pesquisa. Então, todas aquelas cidades, instituições, né, as instituições, os hospitais que querem trabalhar com pesquisa, eles têm que abrir um comitê de ética. E isso é solicitado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, no momento, nós temos 892. Eu acho que nem precisa falar que a maior parte está concentrada realmente em São Paulo, na região sudeste. A gente tem poucos na região norte, a gente pode ver, né? Em Brasília, a gente tem até bastante, considerando o tamanho do nosso estado. Nossa, tem bastante mesmo, né? E a gente tem 16 mil pessoas que trabalham para esse sistema. E uma coisa muito importante que eu queria dizer é que esse sistema foi montado e a gente não pode ser pago. É todo um trabalho voluntário. Eu acho que o máximo que acontece em alguma instituição de ensino particular, que eles podem receber como se fosse uma hora extra por participar como coordenador. Mas então, todo mundo que trabalha para esse sistema, os relatores, os coordenadores, eles não são pagos. E eu acho incrível. E funciona. Mas, enfim, tenho o maior orgulho disso. E aí, como é que isso é regulado, né? A gente regula isso por meio dessas duas resoluções e dessa norma operacional básicas. Na verdade, são duas resoluções básicas e essa norma operacional. Uma que foi reformulada em 2012, que é essa resolução 466. Então, a gente tem essas normas, essas diretrizes para as pesquisas que envolvem seres humanos, e ela é voltada mais para pesquisa na área de biológicas. Então, depois de alguma discussão, a gente teve também essa outra resolução, que é muito parecida com a resolução 466, só que ela tem um enfoque, uma parte diferente em relação às pesquisas com ciências humanas e sociais. E a norma operacional que veio depois para dizer como é que funciona tudo isso, né?
Então, é assim que a gente está fazendo. Então, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, além dessas resoluções todas, ela faz realmente o controle, tanto do registro, como de fiscalização dos comitês de ética em pesquisa, como os treinamentos. Então, são treinamentos que podem ser pontuais para um comitê de ética em pesquisa, mas eles podem ser regionais também. Se eu não me engano, a gente teve uma no Distrito Federal, acho que foi em 2019, né? Mas assim, e é interessante, porque toda vez que a gente tem uma denúncia sobre um comitê de ética em pesquisa, a Conep mobiliza os membros que fazem parte do conselho e eles vão para os locais, mas não vão só para fiscalizar, eles acabam fiscalizando e também fazendo um treinamento, né? Lembrando que todo mundo que trabalha por aí trabalha voluntariamente, com interesse ou sem interesse, vamos dizer assim. Porque tem instituições que estão realmente interessadas por motivos financeiros em ter uma comissão, um comitê de ética em pesquisa. A Universidade de Brasília é porque a gente precisa publicar. Então, resoluções, elas não têm força de lei. Só que elas começaram a ficar muito fortes a partir do momento que todos os jornais científicos, todos exagerei, quase todos os jornais científicos começaram a exigir uma aprovação no comitê de ética. Então, até então, tinha muita gente que ainda dava um jeitinho de passar e escapulir, e a gente pode conversar sobre isso, porque não é porque você faz pesquisa que você consegue fazer a pesquisa de uma forma ética. A gente sempre fala que o pesquisador é um pouco, né? Ele está mais interessado na pesquisa, às vezes de forma até muito obsessiva, né? E pode faltar realmente um olhar para aquelas pessoas que ele está pesquisando. E aí o Comitê de Ética em Pesquisa entra aí para alertar, para chamar e para ensinar mesmo. O nosso trabalho educativo é muito grande. Eu gostava muito de Comitê de Ética em Pesquisa. E aí o que acontece? Este ano a gente tem uma lei. Então não é mais uma resolução, é uma lei, né? Então agora ela passa a ter que ser cumprida. Então a gente está numa grande reformulação, a gente não sabe ainda como é que vai ficar. Então a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela passa a se chamar Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. A resolução, ela está praticamente inteira dentro da lei, né? E a gente está aguardando para saber, porque essa lei veio com algumas coisas diferentes, a gente pode conversar em outro momento, talvez, e ela estabelece muitos prazos que devem ser cumpridos, né? A Anvisa também, ela está muito amarrada por prazos, e algumas coisas que vão fora da ética em pesquisa. Porque se você tem um tempo de análise, você tem que respeitar, e se você ultrapassar aquele prazo, você pode fazer a sua pesquisa de qualquer jeito, eu acho que isso quebra a ética em pesquisa, né? Acho que é isso. Falei o suficiente?